Ô minha madrinha Piedade Rodrigues. Tudo bom, minha madrinha? Tá estudando um pouquinho da palavra de Deus aqui, né? Vamos estar orando antes, né? Pra gente entrar na palavra. Vamos lá. Senhor Deus, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa tarde, Senhor, trazendo mais uma pérola da graça para nosso entendimento, Senhor. Pai amado, te agradeço por tudo, por esse dia que passamos, Pai amado. O Senhor venha nos dar uma noite abençoada, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor nessa noite me use, Senhor, porque eu vou usar a sua palavra, Pai, nessa tarde. Abre nosso entendimento, nossos corações, para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Então, gente, graça e paz a todos que estão aí, né? Quem estiver assistindo essa live, né? Abram suas Bíblias aí comigo em Romanos 1, no versículo 25. Romanos 1, versículo 25. Minha Bíblia está aberta aqui. E nós vamos tratar nessa tarde que como o sistema religioso, né, tem uma cruel habilidade, né, uma cruel habilidade de mudar, né, o que está escrito na Bíblia. Graças a Deus, desde quando eu rompi com o sistema religioso e deixei de ouvir o que os homens falavam e passei a meditar na Bíblia, né, e ler na Bíblia, né, conferir texto, contexto, né, tempo verbal, né, e parei de ir pela cabeça, né, do ser humano, e sim pela revelação da graça de Cristo em minha vida. Eu comecei a descobrir certas coisas que, quando eu estava lá no sistema religioso, já não faz mais sentido para mim agora, porque estou longe do sistema religioso, estou liberto. E eu quero sempre estar passando, né, passando para vocês o que eu descubro, né, porque como eu estava sendo enganado, eu não quero que outras pessoas estejam enganadas. Porque eu fiquei muito tempo, né, enganado no sistema religioso. Hoje eu não quero mais ser enganado. Então, quando essas verdades começou a vir na minha vida, né, o peso, o jugo, né, o jugo da religião, saiu da minha vida e eu comecei a viver uma liberdade espiritual, não uma liberdade carnal, não uma liberdade, não uma libertinagem, né? Mas hoje eu vivo uma vida liberta, sem medo, sem pânico, sem culpa. Não tenho medo de inferno, não tenho medo de maldição, de praga, porque essas verdades começaram a aparecer em minha vida, através da Bíblia. Quando eu deixei de ouvir o homem e de ir pela cabeça do homem, que muitas das vezes quando eu ouvia o homem eu nem a Bíblia pegava, a minha vida era vivida de medo de inferno, medo de pecar, porque se eu pecasse eu ia para o inferno, medo de não dar o dízimo e assim tá acontecendo certas coisas na minha vida, né? Situações financeiras, né? Porque quando nós estamos dentro do sistema religioso, sempre a culpa, o medo e a ganância, ele opera na sua vida quando você está lá dentro. Quando eles não conseguem te pegar pelo medo, eles te pegam pela culpa. Se eles não conseguirem te pegar pela culpa, eles te pegam pelo medo, pela ganância. As pregações sempre são ou para botar medo ou para encher os seus olhos, para mexer com a sua ganância. Se não for assim, é para botar medo de inferno, medo de uma maldição.
Mas a palavra fala que toda maldição foi quebrada na cruz. Né? Mas isso você só consegue ver quando você consegue tirar o véu da religião dos seus olhos e enxergar a graça na Bíblia. E ler a Bíblia com os olhos iluminados e entender o que a Bíblia está querendo dizer. Respeitando ali o seu tempo. Né? O que aconteceu naquela época não é o que está acontecendo hoje. São tempos diferentes, costumes diferentes. Se nós não respeitarmos isso, não vamos entender a Bíblia. E vamos achar que a Bíblia é algo que vai acontecer no futuro. Mas a Bíblia não é algo que vai acontecer no futuro. Não, a Bíblia é algo que já aconteceu. As promessas que estão na Bíblia já aconteceram. Mas se lermos a Bíblia com o entendimento que algo ainda vai acontecer lá para frente, nós vamos continuar nesse sistema futurista, dentro do sistema religioso, achando que ainda vai acontecer. Não, mas já aconteceu. Jesus já fez tudo por você. Hoje você é um filho, um eleito, predestinado, abençoado, com todas as sortes de bênção espirituais. Então, eles têm uma habilidade, né? O sistema religioso, em especial o sistema evangélico, tem um sistema uma habilidade de mudar a verdade de Deus em mentira. E que se você não tirar essa venda dos seus olhos, você não vai conseguir enxergar. Graças a Deus, hoje, com essa pérola da graça, eu vou poder mostrar algumas coisas para vocês. Uma das poucas coisas. Mas tem muitas coisas que precisam ser mostradas para as pessoas poderem enxergar que estão vivendo uma mentira. Abram sua Bíblia comigo aí, em Romanos 1:25. É claro que essa passagem que eu vou ler aqui agora, Romanos 1:25, o contexto dela não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas eu vou me utilizar só dessa passagem aqui do 25, né? Porque o contexto aqui tem a ver com uma depravação humana que estava acontecendo, em que Paulo, né, fala, mas eu vou usar só esse texto aqui, não vou entrar nesse contexto dessa depravação, né? Eu só vou usar esse texto aqui para poder dar a introdução, ó. Romanos 1:25, ó. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. É o que nós vemos hoje no sistema religioso. Apesar do contexto do contexto dessa passagem não dizer o que eu quero dizer aqui, mas eu estou utilizando dela porque é justamente o que acontece. Dentro do sistema religioso, eles conseguiram transformar a verdade de Deus em mentira. E eles conseguiram honrar e servir mais ao homem do que o próprio Criador. É o que acontece hoje dentro do sistema religioso. Eles honram mais os pastores, honram mais os cargos do que o próprio Criador, do que o próprio Deus. Jesus acaba sendo um coadjuvante. Cristo acaba sendo um coadjuvante. Quer ver uma coisa que é mais falada dentro da igreja? Uma coisa que é mais falada dentro da igreja é Satanás. Você se ouve falar mais de Satanás do que do próprio Deus, do que do próprio Jesus. Então Deus, ele acaba que no final do culto nós vamos aceitar Jesus, Deus se torna um mero coadjuvante. É porque é Satanás, é porque é aquilo. Então, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando mais a criatura do que o Criador. Quer ver uma coisa? Abram comigo aí Malaquias 3. Não é Malaquias. Livro da lei de Moisés. Vamos lá. Malaquias. Abra comigo Malaquias 3, versículo 11. Versículo 11. Vamos ler? Malaquias 3, versículo 11. Ó. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lá, vamos ser sinceros agora, porque nós, povo da graça de Deus,
nós somos sinceros. Nós que pregamos o evangelho da graça de Deus, nós somos sinceros. Fala a verdade para mim. Desde quando você entrou para a igreja, e desde quando a igreja é igreja no Brasil, esse devorador aqui é o que eles falam que é? Esse devorador. Esse devorador aqui, ó. Devorador. Desde quando a igreja é igreja no Brasil, e desde quando eu entrei na igreja, eles me disseram que isso aqui, o devorador de Malaquias 3:11, é um demônio. É um demônio que se você não pagar o dízimo lá mensalmente, esse demônio entra na sua casa e entra na sua despensa e come lá as coisas da sua despensa lá, e você não consegue ter uma vida próspera, você não consegue prosperar. Entra na sua vida financeira. Desde quando a igreja é igreja, desde quando eu entrei, eu ouvi dizer que isso aqui, e se bobear até hoje, eles ainda continuam pregando isso, que o devorador de Malaquias 3:11 é um diabo, é um satanás, um espírito que entra dentro da sua casa e devora tudo, devora o seu dinheiro, devora a sua vida financeira, não deixa a sua vida financeira prosseguir. Então, o que a Bíblia me diz? Vamos ler comigo? O que é o devorador? Por isso que eles mudam a verdade de Deus em mentira. E olha só o que aconteceu. Aqui eles dizem em Malaquias 3:11 que o devorador é um espírito maligno que vai atrás da sua casa. Mas o que a Bíblia nos diz sobre devorador? Abram comigo em Joel. Joel 1. Abram comigo em Joel 1. Ó, Joel. Abram comigo Joel 1. Versículo 3. Vamos ler o 3 e o 4. Olha só que interessante. Olha como eles transformam a verdade de Deus em mentira. Porque como eu posso acreditar num homem, né? Falar que o devorador de Malaquias 3:11 é um espírito maligno, um demônio, um daimon, que entra na nossa vida se nós não pagarmos o dízimo. E olha o que a Bíblia diz. Eu vou acreditar num homem ou eu vou acreditar nisso aqui, ó? Olha o que a Bíblia diz. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e a vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da largata, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a lagosta comeu. E o que ficou da lagosta, o pulgão comeu. E aí? É um demônio ou é um gafanhoto? O devorador, né? Se você abrir na sua Bíblia, você vai ver. O devorador de Malaquias 3:11 era uma espécie de gafanhoto. Aí você me diz aí, tem ou não tem uma habilidade de transformar a verdade de Deus em mentira? Obrigado, vai. Tem ou não tem uma habilidade de mudar a verdade de Deus em mentira? Aí, oi, dá oi. Oi. É a Liva, tá com a boca cheia de chocolate. Fala oi. 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 Graça e paz. Sim, pai. Vai lá brincar, vai. Então, tem ou não tem uma habilidade de transformar a verdade de Deus em mentira? Pode deixar isso aqui, irmão. Então, sim, quando eu e minha esposa descobrimos isso, essas verdades veio nas nossas vidas, nós rompemos. Papai tá falando aqui. Nós rompemos com esse sistema religioso. Depois que eu e a minha esposa descobrimos isso, nós saímos do sistema religioso, porque vimos que estávamos sendo vai lá brincar no quarto, lá numa cozinha, então. Estávamos sendo enganados, né? E estavam mudando a verdade de Deus, transformando a verdade de Deus em mentira, né? Então tá bem claro, se você pegar na sua Bíblia e ver, você vai ver que Malaquias 3:11, o devorador de Malaquias 3:11 era uma espécie de gafanhoto. O que o sistema, né, religioso fez?
né, implantando isso na nossa cabeça, transformou essa espécie de gafanhoto em um demônio. Uma espécie de gafanhoto, né, que era a lagosta, o pulgão, né, e são espécies de gafanhoto que naquela época o Senhor ele repreendia para não pegar na colheita, que o dízimo daquela época era uma colheita. Eles plantavam, né, 10% da colheita. Então eles tinham que levar 10%, eles, não nós, porque o dízimo era uma lei para os judeus. Eles tinham que levar lá para o celeiro, lá no templo, em Jerusalém, eles tinham que levar 10%. E se eles não levassem, Deus assim permitia que o pulgão, né, a lagosta, o gafanhoto, o devorador, iria nas plantações, né? E quando eles traziam o dízimo, de 10% do dízimo das colheitas, das plantações, que era alimento, o dízimo sempre foi alimento, né? Então Deus ele repreendia o devorador, que é o gafanhoto, ele não deixava que o gafanhoto ia até as lavouras, né, para destruir a plantação. E além disso, ele abria as janelas do céu, irmão. Abrir as janelas do céu não é que ele vai te dar carro, comida, moto, casa nova. Não, abrir a janela do céu era simplesmente chuva. Ele chovia sobre as plantações. Deus permitia que chovisse sobre as plantações para abençoar as plantações dos judeus, das tribos de Israel, né? Então, quando essas verdades vieram para mim, para minha esposa, nós conversamos. Ela ainda ficou um pouco né, pensativa, ela não queria sair, mas eu decidi e falei com ela, conversei com ela e mostrei na Bíblia para ela, e ela falou, não, realmente. E nós decidimos romper com o sistema religioso. Hoje nós adoramos a Deus na nossa casa, né? Adoramos assim, eu faço live com vocês, trago pregações, né? E mostrando para vocês, né, o porquê que nós rompemos com esse sistema. Porque eles fazem isso, eles transformam a verdade de Deus em mentira. Adoram mais a criatura do que o próprio Criador. E nós aqui não. Eu até postei esse dia aqui no meu Facebook. Eu falei, eu não sou mais evangélico, eu sou cristão. Eu deixei de ser evangélico. Hoje eu sou cristão. Eu sigo a Cristo ressuscitado. Eu não sigo Jesus de Nazaré. Tem um vídeo lá no meu canal do YouTube que eu explico sobre isso, a diferença de Jesus de Nazaré e Cristo ressuscitado. Hoje eu sigo a Cristo ressuscitado. Então, irmão, há uma passagem, né? Há uma passagem em Isaías 14, 12. Vamos lá. Só mais uma. Isaías. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Há uma passagem aqui em que o sistema religioso ele conseguiu transformar em mentira, né? E eu tenho certeza que isso aqui você já leu, já foi lido, com certeza alguém já pregou, e quando eles pregam isso aqui, eles pregam no azeite, né? Vamos lá. Ó. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Vamos ser sinceros mais uma vez. Toda vez que pregaram isso aqui para você, que ensinaram isso aqui na escola dominical, você vai me dizer que não falaram que isso aqui é o Lúcifer, que era um bicho, um demônio, né? Que era um anjo, né? Que de grandes asas, né? Que regia um coral lá no céu, né? E que quando ele andava saía notas musicais dele, né? Olha só, irmão, era isso que falavam para mim, não sei para você, mas era isso que me contavam através dessa passagem aqui. Me contavam isso, que ele, Lúcifer, o Lúcifer que está ali, que aqui diz que caíste do céu,
que era um anjo de luz, de grandes asas, e que lá no céu ele fez uma rebelião contra Deus. Olha só, fez uma rebelião contra Deus. E lá ele quis tomar o lugar de Deus. E lá Deus, né, descobriu a rebelião lá e teve uma guerra, uma luta lá e mandaram, ele caiu aqui para a terra. E nessa caída que ele veio para a terra, ele arrastou um bocado de anjo. Olha só a história que contaram, irmão, através dessa passagem. Aí eles falam assim, vão falar assim, eu creio que vão falar assim, ele tá falando isso aí porque ele não tem hermenêutica, ele não tem exegese, ele não tem nada. Realmente, eu não tenho nada disso aí. Mas eu tenho uma coisa, eu sei ler, eu sei interpretar um texto. E sei que aqui, né, nesse contexto, aqui não está falando de anjo. Aqui não está falando de um anjo que caiu do céu. É mais uma habilidade do sistema religioso de transformar a verdade de Deus em mentira. E assim está pegando você e eu e outras pessoas através do medo, da culpa e da ganância, que são as 3 bases do sistema religioso, as 3 armas do sistema religioso. É pegar você pela culpa, pelo medo e pela ganância. Né? Então, seja sincero, foi ou não foi o que falaram isso para você? Pelo menos para mim foi o que falaram. Que isso aqui, nessa passagem aqui, era um anjo que caiu lá do céu, que teve uma rebelião lá e que olha só, irmão, que absurdo. Que absurdo. Agora você tenta, pensa comigo aí agora, raciocina comigo agora. Deus sendo Deus, onisciente, onipresente, né? Vai se deixar uma rebelião. Você sabe o que é uma rebelião? Rebelião é algo que faz escondidas. É um motim, né? É algo que se trama pelas costas, né? Agora, tenta raciocinar comigo. Tu acha mesmo que Deus, sendo Deus, né, iria deixar lá na morada dele, no céu, ser enganado por um motim? Olha como é que o sistema religioso, ele limita Deus. Tu acha que Deus iria ser enganado por um motim, por uma rebelião, e Deus não ia perceber que estariam fazendo isso com ele lá? Só na cabeça do sistema religioso. E botam isso nas pessoas, as pessoas acreditar que isso aqui é um diabo, é um satanás. É um anjo que caiu lá e quando ele caiu, foi expulso, que ele caiu aqui na terra, ele era bonito. Quando ele caiu, ele se transformou num diabo de chifre, de rabo, uma coisa feia, de um troço digno de filme. Mas não é isso que essa passagem fala, né? Qualquer um que saiba ler e saiba interpretar um texto, se ler essa passagem, não ler só o 12, mas ler tudo, vai perceber que não está se falando de um anjo aqui. E Lúcifer apenas é uma palavra usada para algo, é um adjetivo. Vamos ver? Vamos ver. Vamos lá pro versículo 4. Aqui mesmo. Vamos ler o contexto disso. Vamos ver se realmente está falando de anjo aqui. De anjo que caiu do céu. Vamos lá no versículo 4. Já logo no começo já fala, ó, a morte do rei babilônico. Tem anjo aqui? Está falando de algum anjo? Mas vamos continuar a leitura. Versículo 3. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da dura servidão com que te fizeram servir, vamos descer. Então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia. Está falando ali de anjo ou está falando do rei da Babilônia? Não, porque o sistema religioso, né, as igrejas,
pegam uma passagem lá de Isaías 14, 12 e falam que é Satanás. Que Lúcifer é Satanás. Né? Que caiu do céu, um anjo que caiu do céu, né? E fala que é Satanás. Mas o contexto que está aqui não está falando de Satanás. O contexto que está falando aqui está falando do rei da Babilônia. Então, quando ele fala lá, ó, tu que caíste do céu, ó, Lúcifer, ele não está falando de um anjo que caiu do céu, né? Vamos entender, né? O que significa a palavra Lúcifer? Lúcifer, em grego, né? Em grego, a palavra Lúcifer em grego se chama portador da luz, ou portador de luz. Lúcifer significa portador de luz. Por que então que o profeta Isaías, aqui nessa passagem lá de Isaías 14, 12, chamou o rei da Babilônia de Lúcifer? Por causa do seu esplendor. Não sei se você sabe, mas Babilônia é um lugar maravilhoso, né? Os jardins suspensos da Babilônia hoje é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então o profeta, vendo o esplendor, né, a beleza do local, né, como o rei tratava, que você sabe, quem estuda sabe que o povo foi preso, né, ficou cativo na Babilônia. Então a Babilônia era grande, então por causa do seu esplendor, por causa da sua grandeza, o profeta Isaías chama o rei da Babilônia de quê? De Lúcifer. De quê? De portador da luz. Portador de luz. Era apenas uma linguagem de figura que o profeta Isaías usa para falar do rei da Babilônia. Aí o que o sistema religioso faz? O que a igreja faz? Vai lá no versículo 14, que diz aqui: e tu dizias no teu coração, ó, lá no versículo 12 quer dizer, ó, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Aí o sistema religioso pega isso aqui, como caíste do céu, ó Lúcifer, e fala que é um Satanás, que é um demônio, um anjo que caiu do céu, que brigou com Deus lá, que fez um motim contra Deus, que caiu aqui e virou um demônio de chifre e aquilo que arrastou dessa parte. O sistema religioso faz isso. Só que a Bíblia não está dizendo isso aqui. O Lúcifer que está dizendo aqui é apenas uma linguagem de figuras, a qual o profeta Isaías está falando. O portador de luz. Está falando do rei da Babilônia. Não está falando de Satanás. Não está falando de anjo caído. Você pode ler o contexto todo aqui de Isaías 13, de Isaías 14. Você vai ver que não está falando de um anjo caído do céu. Não. Está falando de Lúcifer. É uma linguagem de figura, a qual o profeta Isaías quis falar para ele. Quis mostrar que o quê? O esplendor da Babilônia. Está falando do rei da Babilônia. Então, vamos concordar comigo? Tem ou não tem uma habilidade tremenda de transformar a verdade de Deus em mentira? Como fizeram com o dízimo, fizeram com isso aqui também. Então, assim, irmão, a culpa é de todos os pastores? Não, irmão. Porque quem está aí também, né, foi ensinado há muito tempo dessa forma. E para abrir esse entendimento, não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. E tem uma palavra que fala, e é a mais pura verdade. Uma mentira contada várias vezes se torna o quê? Uma verdade. Então você imagina anos e anos e anos vindo pregando isso, vindo falando isso, né? Isso aqui se tornou uma verdade no meio gospel, no meio evangélico. E como é que tira isso aqui agora? Meu irmão, só estudando. Só abrindo a mente e a visão para entender que a Bíblia é o que fala a verdade, não o homem. Irmãos, quando nós saímos do sistema religioso, eu e a minha esposa, e descobrimos essa verdade e decidimos sair, eu sentei com ela e falei, ó, nós vamos sair da igreja, vamos ser agora desigrejados. Não vamos mais seguir instituição, nós vamos seguir a Cristo em casa, nossa casa, nosso lar. Eu sentei com ela e falei assim, ó, vamos honrar a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza e fé que se eu honrar a palavra de Deus, a palavra vai nos honrar. Ela vai me honrar. E eu estou aqui, nessa tarde, honrando a palavra de Deus, dizendo que o sistema religioso, né, e principalmente o sistema gospel evangélico,
têm a habilidade de transformar a verdade de Deus em mentira. Como está lá escrito em Romanos 1:25. Eles têm a total habilidade de transformar a verdade de Deus em mentira. Como transformaram o devorador, né, que era um gafanhoto, transformaram em demônio. E aqui agora transformaram o rei da Babilônia, que está falando do rei da Babilônia. O profeta Isaías está falando do rei da Babilônia. Transformaram o rei da Babilônia em um demônio. Mas não é um demônio. Aqui em Isaías 14:12 está falando do rei da Babilônia. Lúcifer, a palavra Lúcifer quer dizer portador de luz. Né? Portador de luz. Aí, irmãos, como isso cai numa bomba na minha vida? Quando eu leio lá em Apocalipse 22:16. Aí é uma bomba que cai na minha vida. E eu falei assim, caramba, depois dessa, não dá mais para seguir o sistema religioso, não dá mais para voltar para a igreja. Abram comigo Apocalipse 22:16. Agora eu vou mostrar para você o verdadeiro Lúcifer. O verdadeiro Lúcifer eu vou mostrar para você. Apocalipse 22:16. Vamos lá comigo. Último livro da Bíblia, hein? Apocalipse 22:16. Se você tiver sua Bíblia aí, acompanha comigo aí. Apocalipse 22:16. Olha só, irmão. Eu tomei um susto e um baque muito grande. Eu tomei um susto e um baque muito grande depois que eu descobri isso aqui. Ô Dom Construtor, toma aí, Dom. Ele mandou uma mensagem aqui, vamos ler. Melhor cultuar em casa do que em templos, dirigido por pastores canalhas que envergonham a palavra de Deus. Verdade, irmão. É o que eu te falei. Acabei de falar aqui. Às vezes, Dom, alguns pastores, eu acredito que por ser ensinado, né, vim sendo ensinado dessa forma, é o que eu falei, uma verdade contada várias vezes, uma mentira contada várias vezes se torna o quê? Uma verdade. Então, como eles vêm nesse meio sendo ensinados dessa forma e viraram pastor, então para eles já vieram ensinados dessa forma. Né? Principalmente, Dom, alguns pastores que às vezes não têm tanto estudo. Virou pastor, mas não tem tanto estudo, não estudou direito numa escola, às vezes foi pouco formado. Agora, eu não acredito, Dom, assim, com toda sinceridade, eu não acredito que um pastor formado numa faculdade, um pastor que é um doutor, né, que sabe ler a palavra de Deus, sabe interpretar um texto, né, não consegue ver essas verdades. Se eu, Dom, que não tenho essas formações todas, né, eu consegui ver, através das mensagens que eu ouço, eu consegui ver isso aqui. Não é possível que alguns pastores que são estudados não conseguem ver. Entendeu, Dom? Então, assim, realmente, eu acredito que muitos agem na canalice, eu acredito. Mas eu acredito também que muitos tomam a inocência. Entendeu? E quando eu prego isso aqui, para eles se torna estranho, se torna esquisito, porque eles não vão lá ver o contexto inteiro, eles só lê só aquela parte do 14:12. E acredita que é assim, que aquele anjo que caiu lá é o Lúcifer, que é um satanás, porque eles viveram ouvindo isso. Mas o contexto da Bíblia, o profeta Isaías chama o rei da Babilônia de Lúcifer. Por quê? Porque Lúcifer não é um satanás. Lúcifer, a palavra Lúcifer, se você botar no Google aí a palavra Lúcifer em grego, você vai ver, é portador da luz. Só que tem um problema muito grande, Dom, quando nós chegamos agora em Apocalipse 22:16. Olha só o que vem escrito aqui, ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Estrela da manhã é o quê? Lúcifer, portador de luz. A brilhante estrela da manhã. Quem é a verdadeira luz? Quem é a verdadeira luz? É Jesus. O verdadeiro Lúcifer é Jesus. Ele é o portador de luz. Ele é a luz. Você lembra de um homem que estava no caminho de Damasco, né? A meio-dia, o sol em cima na cabeça dele, e de repente ele com alguns outros homens, uma luz resplandecente mais brilhante do que o sol, que ofuscou os seus olhos, eles não aguentaram e caíram por terra.
Quem era essa luz, Dom? Quem era, Maurício? Quem era essa luz que apareceu para o apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco? Era Jesus. Então o verdadeiro portador de luz é Jesus. O verdadeiro Lúcifer é Jesus. Porque Lúcifer, a palavra Lúcifer significa portador de luz, brilhante estrela da manhã. Vocês pesquisam, pode pesquisar no dicionário bíblico hebraico, vocês vão ver. Lúcifer, a palavra Lúcifer, significa portador de luz. E quem é portador de luz? A única luz que brilha, né, que é a mais brilhante, é Jesus. Então, eles têm uma total habilidade de transformar a verdade de Deus em mentira e transforma Jesus no demônio. Porque eles pegam essa palavra de Isaías 14:12 e transformam isso num demônio, num anjo que fez uma rebelião com Deus lá em cima e Deus descobriu e jogou ele para a terra. Irmão, como se Deus se fosse deixar, né, uma rebelião acontecer e Deus não ia saber que ia acontecer uma rebelião. Né? Limitando Deus, como se Deus não fosse onisciente, onipresente e não soubesse o que os nossos corações pensam. Então, o sistema religioso evangélico tem a capacidade de transformar a verdade de Deus em mentira. Só que Deus está levantando, Dom. Meu amigo Maurício, Deus está levantando. Está levantando homens de coragem. Homens que têm peito. Porque eu não tenho medo. Eu não dependo deles. Eu não dependo deles, tá? Eu não dependo deles. Então eu não tenho medo de vir aqui e trazer essas verdades, queira eles aceitar ou não. Eu não tô nem aí se vão aceitar ou não. Teve um que veio aqui me chamar de herege, porque eu falei, cara, eu não tô nem aí se você aceita ou não. Se você quiser aceitar, mas se você não quiser, segue a sua vida, meu irmão. Quer dar seu dinheiro todinho pra eles, dá seu dinheiro todinho pra ele. Eu falei pra ele aqui na minha rede social. Pega seu dinheiro todinho e junta numa batata doce e joga lá na fogueira, lá na festa junina. Só não é santa. Mas joga lá, seu dinheiro todinho. O dinheiro é seu, cara. Você... Entendeu? Porque o que acontece? A gente traz às vezes isso aqui tá na Bíblia. Eu tô lendo com vocês aqui. E eles mesmo assim não acreditam. É o que eu falei. Uma mentira contada várias vezes se torna o quê? Uma verdade. Agora eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus. Que o Senhor tenha abrido meus olhos, tenha abrido os olhos de alguns amigos meus, né? Como Maurício Almeida, que está aqui acompanhando. Ó. Meu amigo está colocando os cães devido. Ah, é muito cão, rapaz. E eles tão gordos, Maurício. Os cão gulosos estão bem fortinhos, porque estão se alimentando das lãs das ovelhas. Né? Então o negócio fica bem rechuchudo. Né? Botar eles para correr aí, para poder ver se eles emagrecem um pouco, eles estão bem rechuchudos. Né? E ficam aí comprando avião, comprando casa, comprando carro novo do ano. E a gente, cara, tem que trabalhar, né? O Dom, tadinho, o Dom me chama direto pra pescar aí, cara. O Dom às vezes fala comigo, né, vamos pescar. Às vezes é uma luta pra me arrumar um dinheiro pra mim conseguir pescar, cara. E esses caras estão aí cheios de dinheiro, entendeu? Por quê? Porque vivem da lã das ovelhas, né? Alguns não aceitam. Não, mas ele vai dar conta com Deus. Pô, mas você está sendo conivente. Você sabe que isso aqui está errado. Sabe que dar dízimo é errado. Por quê? Dízimo não é uma lei para nós os gentios. Dízimo era uma lei para os judeus. Romanos 10,4 falou que o fim da lei foi Cristo. Acabou. Colossenses fala que o nosso escrito de dívida foi cravado na cruz. Nós não temos mais que pagar nenhum preço. Nós não temos que pagar dízimo para ser abençoado. Só que mesmo assim, mesmo lendo na palavra, mesmo você explicando, a pessoa quer continuar dando dízimo. E fica aí alimentando esses homens, fica aí alimentando essas mentiras. E eles continuam crescendo, e eles continuam evoluindo. É o que eu falei, às vezes eu acredito que às vezes está enganando o povo, porque até ele mesmo não tem esse conhecimento. Mas eu não acredito que um homem estudado, um doutor, né, que sabe interpretar um texto, não consegue ver isso. Se nós que não temos tanto estudo, conseguimos ver. E tem uma coisa que está acabando com eles hoje. Sabe o que é? O que está acabando com eles hoje é a internet. Sabe por quê? Antigamente, quando não tinha internet, o povo não tinha onde procurar saber. Ou você pagava para ter um estudo, para ter um pouquinho mais de estudo, ou você ficava burro mesmo. E eles adoram ver o povo, sim, o povo ignorante. Porque o conhecimento, a sabedoria te liberta. Quando você sabe da verdade, você não se deixa mais botar cabresto em você. Você se liberta. Fala, não, pô, o pastor está falando uma coisa, mas eu sei que não é aquilo. Agora, quando você não tem conhecimento, quando a pessoa não tem conhecimento, a pessoa aceita qualquer tipo de rédea. Se falar que 2 a 2 é 3, ele vai falar é 3 e acabou, a pessoa não tem conhecimento.
Só que hoje a internet ela trouxe conhecimento para você. E o pior medo dos pastores hoje é a internet. Porque ele sabe que a internet vai te dar informação. Se você chegar no Google agora, bota lá o que é Lúcifer, vai te dizer no Google lá em hebraico certinho o que é Lúcifer. Então a pessoa com a internet, a pessoa passa a ter conhecimento e não aceita mais os julgos dele, as mentiras. E com isso as igrejas estão esvaziando. Hoje o movimento desigrejado é um movimento que está crescendo muito. Porque as pessoas já descobriram, né, que pastor não é cargo, que pastor é somente um dom. Lá quando o apóstolo Paulo fala que nós temos que seguir os nossos pastores, mas lá, se você ler um pouco abaixo, vai dizer que você tem que seguir o pastor até que você tenha maturidade espiritual. Depois que você tem essa maturidade espiritual, acabou, você não precisa mais do pastor para isso. Então, é a habilidade que eles têm de transformar a verdade de Deus em mentira. Mas graças a Deus, irmão, graças a Deus, quando eu e minha esposa decidimos romper com o sistema religioso, hoje nós vivemos pela graça. Hoje nós vivemos pelo Espírito Santo. Hoje sabemos que somos filhos de Deus, né, abençoados com toda sorte de bênção. Né, e eu trago sempre que eu puder, vou trazer essas pérolas da graça para vocês aí. Queria te pedir, se você... Eu estou pelo Facebook, mas se você quiser ir lá no meu YouTube, depois dar um like lá, quiser se inscrever também, o nome do meu YouTube lá é Minha Casa, Minha Igreja, né? Se vocês quiserem e puder dar um like lá e se inscrever no meu canal, tem bastante mensagem minha lá. Se vocês quiserem, puder dar uma força lá, tá? Agora eu vou começar, se Deus quiser, começar a fazer mais live pelo Facebook, né? Eu não estava fazendo porque o meu celular estava com problema, não estava conseguindo fazer live. Estou usando até o telefone da minha esposa para poder estar fazendo essa live. Mas se Deus quiser, a partir de hoje, a partir de agora, eu vou passar a fazer mais live e trazer mais pérolas da graça para vocês, tá bom? Fiquem na paz, graça e paz. Maurício, um abraço, meu amigo. Tamo junto, te amo. Odão, tamo junto, cara. Vamos marcar aquela pescaria lá pra gente pegar aquelas curvinas lá, hein? Porque é assim, ó, o cristão, ele é livre. Livre para adorar a Deus e fazer o que ele quiser. Nós não estamos debaixo de julgo, não estamos debaixo de lei. Ó, vou lá pescar, hein? Tamo junto, hein? Um abraço aí, meu querido. Vamos orar para terminar essa live aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Pai, por essa live, Senhor, Pai querido, né? A qual, Pai amado, descobrimos, Pai amado, que a habilidade de transformar a verdade de Deus em mentira, a qual o sistema religioso tem, Pai amado. Senhor, obrigado porque o Senhor me deixou usar a Tua palavra, Senhor, e o Senhor me usou conforme o Senhor quer, meu Pai. Tira a venda dos nossos olhos, meu Pai querido, tira o véu da religião, Pai amado, o véu de Moisés, Pai amado, pois nós não somos de Moisés, nós não somos judeus, Pai. Somos gentios, Pai amado, eleitos, predestinados, salvos pela Sua graça, Pai amado. A Sua graça já nos salvou. Então, muito obrigado, Senhor, por essa live. Toma meus amigos em Tuas mãos, todos que assistiram essa live e que ainda vão assistir. Pai, abençoa, em nome de Jesus. Amém. Abraço, graça e paz, irmão. Abraço, meu amigo.